Olá, queridos telespectadores da TV Vale das Artes. Esse é o quadro Fala Doutor. E eu, Dr. Valdez, estou aqui conversando com você hoje para nós falarmos sobre hemofilia. O que é hemofilia? Hemofilia é uma doença que está ligada ao distúrbio do sangramento. Eu vou explicar para você. A hemofilia é uma doença que é transmitida de uma forma de herança genética, ligada praticamente ao sexo masculino. Então, é transmitido do pai para o filho. Se o pai transmitir para a filha não desenvolve a doença. Mas a filha, tendo aquele fator genético, ela pode transmitir para o filho e o filho aí sim desenvolver a doença. Como que funciona a coagulação? Vamos imaginar que a coagulação seja uma parede de tijolos que nós vamos fazer. As plaquetas são os tijolos e a massa são os chamados fatores de coagulação. Esses fatores de coagulação são produzidos principalmente no fígado. Então, nós temos um número de fatores de coagulação que eles compõem a massa. Se faltar algum desses fatores de coagulação, essa massa não fica no ponto adequado. Então, essa parede que nós chamamos de coagulação pode ruir, pode cair. Então, se termos a coagulação, nós temos as plaquetas, como fizemos o exemplo dos tijolos, e nós temos a massa, que são os fatores de coagulação. Nos casos de hemofilia, nós temos a falta de algum desses fatores. Basicamente, nós temos a hemofilia A, que falta o fator 8, e a hemofilia B, que falta o fator 9. Então, indivíduos que nasceram com problema hereditário, que falta esse fator, esses indivíduos têm problema de sangramento, mas não é um sangramento que a pessoa começa a sangrar até morrer. São sangramentos que acontecem nos músculos e nas articulações. Sangramento na articulação nós chamamos de hemartrose. Sangramento dentro da articulação, se fosse uma vez ou duas, não teria problema. Só que o hemofílico tem isso com muita frequência, principalmente nos joelhos, nos cotovelos e nos tornozelos. Se esse sangramento acontece com frequência, a articulação vai perdendo a sua característica articular e esse indivíduo começa a ter rigidez. Então ele vai ter rigidez e dificuldade de movimento nos joelhos, rigidez e dificuldade de movimento nos cotovelos. Essas são as sequelas principais do hemofílico. Como é que se faz o diagnóstico da hemofilia? O diagnóstico é a dosagem do fator 8, o fator 9, e se vai entender que esse paciente é um paciente hemofílico. Na verdade, o paciente pode passar a vida toda sem saber que é hemofílico, porque nós temos a hemofilia como leve, moderada e grave. Na hemofilia leve, o indivíduo vai ter uma carência do fator, mas não total, e ele pode passar despercebido. Já na hemofilia grave ou moderada, tarefas simples como subir e descer escada, um tombo leve, o paciente pode ter sangramentos articulares e na musculatura e esse paciente apresentar sequelas depois. A hemofilia moderada ou grave fica difícil, extração dentária, traumas importantes, porque esse paciente tem sangramento com muita facilidade. Sendo que o mais grave seria o trauma de crânio. O trauma de crânio, você sabe, o crânio é uma caixa fechada protegendo o cérebro e se houver um sangramento lá dentro, ocorre uma compressão do cérebro, porque esse sangue não tem por onde escapar. Então essas são as situações mais graves. O tratamento da hemofilia é a reposição do fator. Existe hoje no mercado o fator 8 ou o fator 9 disponível em frascos que pode ser aplicado. E é justamente isso que acontece. O hemofílico tem uma pancada, um sangramento, ele tem que repor o fator imediatamente. O ideal é que o hemofílico tivesse o fator em casa, guardado na geladeira e devidamente treinado para que aplicasse logo que necessitasse. Ou, na pior das hipóteses, que esse fator estivesse à disposição no serviço público. O paciente se machuca em casa, tem um sangramento, vai ao serviço público, recebe o fator e está tudo resolvido. Mas sabe, a nós, exemplo da nossa cidade, nós não temos banco de sangue, nem agência transfusional e muito menos o fator guardado em nenhum lugar. Esse paciente tem que vir ao serviço de emergência, ser deslocado para o Hemocentro de Santos e lá sim receber o fator e daí já passou um tempo enorme e esse paciente realmente vai apresentar sequelas pelo acidente que teve. Então isso realmente é muito complicado, apesar de ser extremamente fácil de usar.
O hemofílico que leva um trauma, ele deve usar gelo 2 a 3 vezes por dia, de 15 a 20 minutos, aplicando gelo em cada uma dessas oportunidades, para minimizar esse sangramento, essa hemartrose, que vai levar a deformidades e limitação de movimentos. Esse é o quadro Fala Doutor, e eu, Dr. Valdez, falei para você.